Olá, desbravadores da internet, eu sou Jonas Bergamini e esse é o canal Desbravando. Esse vídeo é para falar sobre a especialidade de cidadania cristã, uma especialidade essencial para a vida do desbravador. Ela fala sobre cidadania, sobre como ser cidadão, sobre reconhecimento dos símbolos nacionais e como utilizá-lo. Então agora pegue o seu papel, a sua caneta e vamos estudar a especialidade de cidadania cristã. Tá pronto aí? Então se liga que essa especialidade é grande, hein? Tem muita informação e se preciso for, dá pause para você conseguir anotar todas as informações que vão ter no slide aí. Beleza? Mas vamos acompanhando. Uma especialidade super legal, super importante, mas que é bem conteudista, assim, tem muita coisa. Bom, para começar, o que é cidadania, né? Cidadania, juridicamente falando, né, cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Num conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito aos direitos e deveres. Olha, essa é a nossa bandeira. Bom, a bandeira do Brasil ela foi adotada em 19 de novembro de 1889. Ela substituiu a bandeira do Império. E aí ela foi criada por algumas pessoas, ó, Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. O interessante é que então eu consegui essa imagem com as cores originais, com significados originais da bandeira. Então olha só, a cor verde da nossa bandeira, ela simbolizava a cor da Casa de Bragança, que era a família de Dom Pedro I. A parte amarela, a cor amarela, ela simbolizava a cor da Casa de Lorena, que é da família da esposa de Dom Pedro I. E aí a parte azul, ela simboliza a esfera armilar, que é essa esfera aqui, ó, que representa, tá vendo o globinho aqui no meio, e ela representa o céu, o movimento celeste, o movimento das estrelas, tal. Então a gente tem o círculo em azul, que representa a esfera armilar, onde teriam estrelas, e então o fundo era azul para representar o céu. E ordem e progresso, que era um lema do positivismo. A gente pode até falar no próximo slide. Então esse é o significado original da bandeira brasileira. E aí tem o significado atual, porque atualizamos os significados, isso aconteceu de forma natural, e hoje o que se aprende na escola é que o verde simboliza as matas, né? Um país rico em floresta, a parte amarela as riquezas do nosso país, o azul simboliza o céu e os rios brasileiros, e aí nós temos o branco da faixa que simboliza o desejo da paz. Bom, ordem e progresso ele continua sendo um significado do positivismo e as estrelas representam os estados e o Distrito Federal do nosso país. E essa disposição ela não é à toa. Olha só que legal. As estrelas, cada estrelinha representa um estado do nosso país, e elas têm números, e você pode olhar com calma. Se você quiser dar uma pause no vídeo agora, você pode fazer para olhar com calma. Cada estrelinha representa um estado. E por que elas estão nessa posição? Olha que interessante. Essas estrelas, cuja posição na bandeira refletem o céu visto na capital do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, em 16 de janeiro de 1889. Então olharam para o céu nesse dia, nessa data, e posicionaram as estrelas de acordo com o que eles viram ali. Lógico que uma parte só, bem pequena do céu, colocaram essas estrelinhas aí nas posições da nossa bandeira. Cada estrela representa um estado e também o Distrito Federal. E você pode olhar com calma. Além das posições, ó, cada estrela ela está juntinha ali num grupo, formando algumas constelações. Elas não são distribuídas aleatoriamente. Então a gente consegue ver aqui no 9 a de Escorpião, a 6 o Cruzeiro do Sul. E vocês podem olhar com calma. Se precisar dar um pause aí para ver com bastante calma, você pode aí vai anotando essas informações para a sua especialidade, certo? Eu coloquei esse desenho modular aqui da bandeira para você olhar com calma, que é mais para curiosidade. Ela tem as distâncias, a ordem de grandeza das estrelas. Para mais uma ideia aqui para você olhar com calma.
Bom, a especialidade pede para falar do estado. Bom, eu vou falar do estado de São Paulo, porque é o estado onde eu tô, onde eu atuo, na verdade onde eu nasci, onde eu atuo como desbravador, mas aí cada um vai ter que fazer a sua pesquisa da onde você mora, né? Então, se você é de Pernambuco, você vai ter que pesquisar sobre a bandeira de Pernambuco. Então, eu vou falar rapidinho da bandeira do estado de São Paulo. Então, quem idealizou essa bandeira foi o jornalista e escritor Júlio Ribeiro, certo? Ele representou aqui nessa bandeira as raças pretas, brancas e vermelhas. Nós temos as 4 estrelinhas ali do canto superior que representam o Cruzeiro do Sul. E o nosso país é representado pelo mapa geográfico, representado ali dentro do círculo branco. Essa bandeira foi oficializada no dia 27 de novembro de 1946. Assim como a do estado, você vai ter que pesquisar a da sua cidade. Então, cidades menores vão ter mais dificuldade, mas eu creio que no site de cada cidade tem a representação e o significado da sua bandeira. Bom, a bandeira da cidade de São Paulo, eu vou fazer ela porque é onde eu vivo, onde eu nasci, onde eu atuo como desbravador. É uma bandeira obviamente retangular, de branco, com uma cruz vermelha no meio. Ela é aberta de braços alargados, de acordo com a ordem de Cristo, tendo um brocante. O brocante é esse círculo onde nós temos dentro o brasão do município de São Paulo. O branco simboliza a paz, a pureza, a temperança, a verdade, a franqueza, a integridade, a amizade e a síntese das raças, que amalgamadas dão pujança à cidade de São Paulo. Cada cor vai ter um monte de significado aqui, pelo menos na bandeira da cidade de São Paulo. A cor vermelha é indicada de audácia, coragem, valor, galhardia, intrepidez, nobreza, conspícua, generosidade e honra. Muitos significados para uma cor só, né? A cruz evoca a fundação da cidade à sombra dos colégios dos padres e jesuítas e, por ser da ordem de Cristo, alude também aos primórdios da colonização do Brasil, época em que surgiu a cidade de São Paulo. E o círculo no meio tem um emblema de eternidade. E na parte do brasão da cidade aqui tem uns dizeres que significam não sou conduzido, conduzo, por conta da independência financeira da cidade que conduz o Estado, né, e o país também. Bom, agora algo comum, que é a bandeira dos jovens adventistas, e aí você vai poder incluir, você que está em qualquer lugar do Brasil, porque é a mesma bandeira, né? Ela é dividida em 4 partes iguais, e no meio tem o emblema JA. O branco simboliza a pureza de vida na conduta do ser humano, na linguagem, no relacionamento com os outros, e refletindo então os ideais do nosso Salvador para com seus filhos. O vermelho significa a redenção através da vida de Cristo entregue em nosso favor na cruz do Calvário, né? O sangue do sacrifício de Cristo. O amarelo ouro do emblema JA significa a excelência espiritual do caráter derivada do viver de Cristo na nossa pessoa. O azul é a lealdade ao Senhor, né? E essa lealdade produz e demonstra o triunfo de uma vida escondida em Jesus. O globinho, mundo, simboliza a mensagem do advento a todo mundo nessa geração, certo? E ela ainda é um alvo do jovem e também do desbravador. As trombetas, a tríplice mensagem angélica, anunciada a todo mundo pelos jovens. E a cruz, mais uma vez, o sacrifício de Cristo, né? E o amor pela humanidade que ele teve, certo? Esses são os significados da bandeira dos jovens. Agora, na bandeira dos desbravadores, ela foi criada em 1948 por Henri Berg. Ela também tem 4 divisões do mesmo tamanho, retangulares. O azul representa a lealdade, o branco a pureza, o amarelo a excelência, o vermelho o sacrifício de Cristo, né, o sangue do nosso Cristo. O triângulo é invertido, né, a ordem inversa de importância ensinada por Jesus. Os 3 lados ali, o desenvolvimento físico, mental e espiritual, certo? Expressado na Bíblia. E o escudo representa a fé. E a espadinha representa a Bíblia, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vai anotando aí. Se precisar, tira uma foto da tela do computador, um print do celular aí para você ir anotando. Agora a gente precisa dobrar a bandeira. Existem algumas formas de dobrar a bandeira. Essa forma aqui eu encontrei no Manual da Marinha. Tem até um gifzinho aqui, um videozinho mostrando como se faz
essa dobra. Existem outras formas, essa é uma das formas de se dobrar uma bandeira. Nós do Clube de Desbravadores temos algumas variações, certo? Mas essa é a forma que eu encontrei no Manual da Marinha. Certo? Então pronto, ela está dobrada, pronto para ser guardada. Certo? Bem interessante. Vamos lá. E depois de dobrada, onde a gente pode guardar? Será que a gente pode guardar ela de outra forma, a não ser dobrada? Então você tem aí na imagem um local onde a bandeira fica guardada, porque o artigo 20 diz que a bandeira nacional deve ser guardada num lugar digno quando ela não estiver em uso. Lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971. A gente precisa guardar ela em um lugar digno, não empilhada, nem amarrotada, nem amassada nos cantos da salinha. E quando que a gente pode hastear a bandeira nacional? Eu tirei um print aqui da lei, dessa mesma lei, deixa eu voltar aqui, ó, dessa lei 5.700. Então eu tirei um print dessas informações. O artigo 10. Deixa eu usar o mouse aqui. Ó. A bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações de sentido patrióticos dos brasileiros, caráter oficial ou particular. E ela pode ser apresentada de algumas formas. Ó. Hasteada, em mastros, em edifícios públicos, particulares, igrejas, um monte de lugar. Ela pode ser distendida sem mastro. Ela pode ser carregada por aviões, balões. Ela pode ser reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças, veículos, aeronaves. Ela pode compor com outras bandeiras, panóplias, escudos e peças semelhantes. Ela pode ser conduzida em formaturas, desfiles ou individualmente. Aqui é o nosso caso, né? A gente usa em desfile. E ela pode ser distendida também sobre alaúdes até em ocasião de sepultamento. Mas tem algumas outras formas aqui, ó. Vamos ver. Então, a gente tem que hastear obrigatoriamente a bandeira nacional nos dias de festa ou de luto nacional. Festa nacional ou luto nacional. E aí tem as implicações aqui disso também. Nas escolas públicas e particulares é obrigatório o hasteamento da bandeira nacional durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. Se a escola faz toda semana, é lei. Bom, artigo 15, ó, a bandeira nacional pode ser hasteada e arreada a qualquer hora do dia. Normalmente faz-se às 8 horas da manhã, né, o hasteamento, e o arreamento às 18. No dia 19, que é o dia da bandeira, esse hasteamento deve ser feito ao meio-dia, com solenidades especiais. E se a sua bandeira ficar hasteada durante a noite, ela tem que ser iluminada, deixar ela no escuro é crime, ó, é lei isso aqui. Certo? Artigo 16. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arreadas simultaneamente, a bandeira do Brasil é sempre a primeira a atingir o topo ou a última a descer, hein? Atenção, é interessante. Bom, artigo 19. A bandeira nacional em todas as apresentações do território nacional ocupa lugar de honra. Tem uma posição especial. A gente já sabe disso, né? Então tem 3 artigos aqui, ó. Vamos lá. Ela tem que estar central ou a mais próxima do centro. E à direita deste, quando com outras bandeiras, certo? Ela tem que estar destacada sempre à frente de outras bandeiras, quando for conduzida em formaturas ou desfiles. E tem que estar à direita de tribunas, púlpitos, mesas e reunião ou de trabalho. Então tem que ficar bem atento com essas posições quando a gente for fazer isso na igreja, num desfile, numa apresentação do Clube de Desbravadores, certo? Bom, hino nacional. Por que a gente tem um hino nacional? Existe alguma razão especial? Bom, o hino nacional é uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas de um povo. Ela é reconhecida pelo governo de um país como uma canção nacional, e ela é uma canção oficial e símbolo do Estado, ou por convenção através do uso, né, pelo povo. Mas o hino nacional existe uma razão, né, para existir. Bom, aqui é o seguinte, para você continuar essa especialidade, você vai ter que pegar o hino nacional, escrever ele e procurar as palavras que você não conhece. Porque o hino nacional tem várias palavras diferentes assim, que a gente não usa normalmente. Então eu não fiz essa parte aqui porque cada um vai fazer de um jeito, porque cada um conhece palavras diferentes. Então, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Opa, o que significa plácidas? De um povo heróico, o brado retumbante. Nossa, raios fúlgidos. O que significa plácidas, retumbante, fúlgidos? Bom,
Se você conhecer, então você não vai precisar fazer, porque você já sabe o significado. Mas se existir uma palavra que você não conhece, você precisa fazer tipo uma listinha da palavra e o seu significado. Então, cada um vai ter uma listinha diferente, porque provavelmente cada um conhece palavras, né, de acordo com a sua experiência. Por exemplo, penhor. O que significa penhor? Então, você põe na sua listinha, procura no dicionário e põe o significado. Beleza? Isso aqui é uma prática que cada um vai fazer e vai ficar um diferente do outro. Beleza? Bom, significado do nosso hino, o hino dos desbravadores. Você já pensou nisso? O que significa o nosso hino? Ele foi escrito por Henry Berg. Nós somos os desbravadores. Olha só, é a nossa identidade, chama atenção para quem nós somos. Os servos do Rei dos Reis, chama atenção para a nossa filosofia de vida como servos de Deus. Sempre avante assim marchamos. Mostra o nosso foco de progredir na missão como clube de desbravadores. Fiéis à sua lei, afirma o nosso compromisso no cumprimento da lei de Deus. Devemos ao mundo anuncia o nosso objetivo como clube de desbravadores. As novas da salvação, ele expõe o alvo do desbravador. Que Cristo virá em breve, cantamos em alta voz que aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar o galardão que é a recompensa dos servos de Deus. Certo? Tem o hino dos desbravadores aí, o significado de cada frase, que é muito interessante, isso deve estar no nosso coração. A gente não deve cantar isso simplesmente por cantar. Muita atenção, porque tem um significado muito grande. Bom, agora você precisa também saber o significado dos ideais dos desbravadores. Aqui no nosso canal nós já temos vídeos com os significados. Então eu vou colocar o card aqui em cima, por exemplo, do voto. Então nós já temos um vídeo explicando o significado do voto. Da lei, eu vou deixar o card aqui. Hoje nós não temos, mas em breve nós teremos o cardzinho com o vídeo da lei. Nós já temos um vídeo explicando o alvo. Eu vou deixando os cards e vou colocar também na descrição do vídeo o link de todos esses vídeos para você complementar. O lema também nós já temos. O objetivo ainda não, mas está quase gravado. E o voto de fidelidade à Bíblia também nós já temos gravado o vídeo. Então vou deixar o card aqui e depois coloco na descrição o link de todos esses. Só faltam 2, mas a gente já está quase para postar esses vídeos também. Certo? Então não vou colocar aqui nesse vídeo, porque nós já temos esses significados gravados, beleza? Então corre lá, depois você vai lá, anota e inclui na sua especialidade de cidadania cristã. Maranata, olha a posição, mão espalmada, bonitinha, dedos juntos. O que significa? Bom, os 4 dedos juntos significam amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. O dedão dobrado significa o desbravador ajoelhado aos pés da cruz. E Maranata, o brado, né? Maranata é um cumprimento, que significa o Senhor logo vem. Anotou? Vamos lá. A especialidade pede para a gente meditar um pouco naquela frase: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus 22, versículo 16 a 22. Você pode dar um pause aqui, pegar a sua Bíblia, você pode ler o contexto todo. Mas é o seguinte: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Bom, ali os fariseus, os escribas, queriam pegar Jesus, né? Eles fizeram uma perguntinha maliciosa, eles queriam, na verdade, que Jesus fosse um libertador político, e Jesus não veio para ser um libertador político, você sabe muito bem disso. Certo? A política da vez, eles queriam liberdade de César, porque César oprimiu o povo pelo medo. Certo? E a resposta de Cristo foi o seguinte: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, a questão aqui foi de pagar tributo, mas na verdade a ideia era que Cristo ele não queria uma obediência por opressão. César ele oprimia o povo e fazia o povo não só pagar os tributos, os impostos, mas ele tinha vários tipos de obediência, né? Então ele queria vários tipos de obediência e fazia isso por opressão, por violência. E Jesus queria que eles fizessem isso por amor, certo? E por isso essas palavras têm um significado muito maior do que simplesmente dinheiro, do que simplesmente tributo. Cristo ele não queria uma obediência por opressão, como César queria, como César tinha, e sim por amor. Então, traduzindo o que Cristo quis dizer: dai a César o que é de César, aquela obediência por medo,
e a Deus o que é de Deus, a obediência por amor. Algumas pessoas usam esse verso para falar de dízimo e oferta, não é muito bem esse o contexto, é mais uma questão de opressão, medo e por amor, porque Jesus ele não quer que nós o amemos, não quer que nós sirvamos a Ele por medo ou por temor, Ele quer que nós façamos isso por amor, e eu sou desbravador por amor. Obedeço a Jesus e faço o que Ele quer por amor e não por medo. E é isso que Ele quer de você também, desbravador. Bom, mas as leis são importantes? Um país precisa de lei? Bom, ser cidadão é também conhecer nossos direitos e cumprir nossos deveres. Para isso, as leis podem ajudar muito. Elas são a regra do jogo e existem para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam respeitados. Quando a gente obedece às leis, a gente contribui também para um país e um mundo mais justo para todos. Bom, pelo menos essa é a ideia, né? E a lei de Deus? Bom, a lei de Deus tem o objetivo de revelar o pecado, levar o pecado ao arrependimento e também a encontrar um Salvador. As leis de Deus inibem a ação pecaminosa e guiam a nossa vida para a santificação através do Espírito de Deus. Consegue perceber a diferença das leis de um país e as leis de Deus? As leis de um país eles precisam existir para contribuir para um mundo justo, para que um respeite o outro. E a lei de Deus ela nos serve para que a gente consiga andar no caminho que Ele quer, para que nós consigamos ouvir a voz do Espírito e andemos junto com Ele. Certo? Anota aí que a lei de Deus é mais importante que a lei dos homens, hein? Vamos aos nossos direitos de acordo com a Constituição Brasileira. São vários, hein? Anota aí. A especialidade pede 10, então eu separei 10 aqui mais interessantes. Ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. É a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É a lei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Anota aí. Quarto, o pensamento, as crenças e os cultos religiosos são livres, graças a Deus. A expressão intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, ou seja, sem censura. Sem censura. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, imagem, correspondências e sigilo telefônico, hein? A reunião pacífica em lugares abertos ao público é livre. A gente pode se reunir para conversar numa praça, na praia, qualquer lugar onde a gente quiser. Na porta de casa. A propriedade é um direito. Então, ter um carro, ter uma casa, ter um terreno, ter um sítio, uma casa na praia é um direito. Os crimes de racismo, tortura e tráfico de drogas são inafiançáveis, ainda bem. Outros poderiam ser também. E não haverá pena de morte, certo? São 10 direitos da Constituição Brasileira. Anota aí, você vai precisar. Bom, direitos nós sabemos. E os deveres? O cidadão também deve contribuir. Então, nós, no Brasil, precisamos escolher os nossos governantes, precisamos cumprir todas as leis e a Constituição. Esse é o nosso dever. Proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público e social do nosso país. Devemos respeitar os direitos das outras pessoas, fazer as contribuições tributárias e previdenciárias. Nós precisamos educar e proteger os nossos semelhantes, contribuir com as nossas autoridades. E eu coloquei 7, que são as principais. Tem um monte. Se você olhar na Constituição, nós temos vários deveres. E os deveres do cidadão do céu é baseado na essência da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente pode colocar um monte de dever aqui. O nosso dever, isso saiu da boca do próprio Jesus. O nosso dever, a gente precisa basear na essência de toda a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Certo? E aí vem uma coisa muito interessante, a gente pode lembrar principalmente de Daniel. Olha só, se os deveres do seu país o atrapalham como cidadão do céu, lembre-se, somos estrangeiros aqui nesse mundo e devemos ser fiéis ao nosso Senhor, assim como for Daniel e seus amigos. Se ele quiser te livrar, ele te livrará. Muito interessante, filosófico e importante para a nossa vida como desbravador e como cristãos também. E qual é o sistema de governo do nosso país? Você sabe? Simples, né? O nosso sistema de governo é presidencialista. Então, o presidencialismo ele pode ser definido como um sistema de governo cujo chefe de Estado e o governo se concentram na figura do presidente, o qual possui um mandato fixo, com direito à reeleição, independente de confiança parlamentar. Quem escolhe é o povo.
O presidente só será destituído do cargo através de um processo de impeachment. Ele não pode ser removido de suas funções por não estar alinhado à maioria legislativa, por exemplo. Além do nosso país, Estados Unidos, Argentina, Uruguai são exemplos de países presidencialistas. Precisa dar um pause aí, tem bastante coisa, né? Dá uma pausa no vídeo, anota e a gente continua. Vamos lá? Bom, a especialidade pede para você entrevistar uma autoridade pública. Então eu conversei com um vereador aqui do meu bairro e eu peguei algumas funções, ele foi me falando. São palavras dele, eu vou colocar em síntese aqui. Bom, o vereador é eleito por voto direto. A função do vereador é elaborar leis para educação, para impostos, para saneamento básico, para linhas de transporte. E ele também tem uma outra função que é fiscalizar o poder executivo, no caso, o prefeito. Ele tem que fiscalizar as ações e as contas do prefeito. A especialidade pede também para a gente pesquisar citações, né, frases famosas por líderes brasileiros. Então eu coloquei algumas aqui, curtinhas, que é para ficar fácil de você escrever e até de memorizar algumas. Uma frase de Tiradentes, ó. Se todos quisermos, podemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. O Brasil vai viver 50 anos em 5. Essa é a famosa, de Juscelino Kubitschek, um dos nossos presidentes. Digam ao povo brasileiro que a república está feita. Marechal Deodoro da Fonseca. Sigam-me os que forem brasileiros. Duque de Caxias. Saio da vida para entrar para a história, ó, Getúlio Vargas. Creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação, Juscelino Kubitschek, mais uma vez. 7ª frase, a política não é para mim senão o duro cumprimento do dever. Dom Pedro II. Nesses 10 anos de Fórmula 1, minhas maiores alegrias vieram da torcida do Brasil, Ayrton Senna. 9ª frase, se for para o bem da nação e felicidade geral, diga ao povo que fico. Dom Pedro I. Essa acho que é a mais famosa de todas, né? E 10. Sou um homem normal que come, que gosta de mulher e usa o vaso sanitário. Essa é mais engraçada, de Enéas Carneiro, um dos nossos políticos. Infelizmente já faleceu, mas ele foi um dos nossos deputados há pelo menos os últimos 10 anos aí. Vamos olhar para lugares históricos do Brasil. Separei 10 lugares históricos, assim como a especialidade pede. Então nós temos a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tentei dar uma variada ali nos estados. Nós temos Missões Jesuítas Guarani, do Rio Grande do Sul. Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Bonito. Porto Seguro, na Bahia. Lugares bem históricos, hein? O Pátio do Colégio, em São Paulo. Deixa eu ver. Praça São Francisco, em Sergipe. Eu vou colocar essas imagens depois lá no nosso grupo do Facebook. No grupo não, na página do Facebook. Depois você dá uma olhadinha lá. Eu vou criar um álbum e eu coloco todas essas imagens aí. Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O Palácio do Planalto, em Brasília. Histórico e funciona até hoje, né? Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, da época que Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E São Vicente, que é a primeira cidade fundada no país, é a cidade mais antiga do país. E os eventos históricos, também 10 eventos históricos. O mais histórico deles, descobrimento do nosso Brasil em 1500. Uma imagem que representa, na verdade são a maioria aqui, imagens representativas. Descobrimento do Brasil, independência do Brasil, 1822. Nós temos aqui o primeiro voo de avião, 1906, o 14 bis do brasileiro Santos Dumont. A primeira Constituição do nosso país, em 1824, uma imagem dela aí, ó. Essa é de verdade, imagem de museu. Ela tá uma definição ruim, porque não conseguimos nada melhor. A abdicação de Dom Pedro I, em 1831. A abolição da escravatura, 1888. A revolta da vacina, 1904. E a Constituição Federal atual, 1988, um evento histórico, hein? E a revolta da Chibata, 1910. Inconfidência Mineira, 1789. Certo? Agora, como que a gente pode contribuir sendo cidadão na igreja, por exemplo? Então vamos lá, prezar pela conservação do patrimônio da igreja, respeitar o direito de culto das outras pessoas, quer dizer, fazendo silêncio também, colaborar com os eventos dos departamentos da igreja,
e ajudar sempre que preciso. Como eu posso ajudar como cidadão do nosso país? Bom, nós já vimos os deveres, né? Mas eu posso, além disso, prezar pela conservação dos patrimônios públicos e privados, participar das eleições, plebiscitos e referendos, respeitar as pessoas que são e que pensam diferente de você e ajudar de acordo com as suas possibilidades. Certo? E um estrangeiro pode se tornar cidadão brasileiro? Pode, tem algumas maneiras. Então nós temos a naturalização ordinária, que é para imigrante residente no Brasil por prazo indeterminado por no mínimo 4 anos. Nós temos a naturalização especial, adquirir voluntariamente a nacionalidade brasileira, desde que atenta aos requisitos estabelecidos em lei, decretos e normas correlatas. Nós temos a naturalização extraordinária para imigrantes residentes no Brasil por prazo indeterminado por no mínimo 15 anos. Então ele tem que estar 15 anos vivendo aqui para poder se naturalizar nesse caso. Nós temos a naturalização provisória, que é para imigrante criança ou então adolescente que tenha fixado a residência por prazo indeterminado no território nacional antes de completar 10 anos. Então, com menos de 10 anos é mais fácil. E a definitiva, que é a conversão da naturalidade provisória em definitiva depois que esse menino atingiu a maioridade. Menino ou menina inferior a 10 anos. Quando ele faz 18 anos, então ele fica com a naturalização definitiva. Ok? Agora tem os itens práticos. Bom, eu já falei de um item prático lá que foi, né, o hino nacional, procurar as palavras difíceis e encontrar os significados. Então o que a gente precisa saber agora? Recitar a letra do hino nacional de memória com aquelas palavras difíceis, cantar corretamente o hino nacional, recitar o hino dos desbravadores e explicar o significado. O significado você já sabe, né? É só recitar agora. E pesquisar uma pessoa famosa do Brasil, citando o que ela fez para se destacar na sociedade, em uma redação de uma folha e apresentar aos membros do clube. Certo? São 4 itens aí práticos, além daquela de procurar as palavras difíceis, né? 5 itens práticos, além de um monte de teoria, um monte de coisa que a gente viu. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria fazer tudo num vídeo só. Certo? E agradecendo aí os membros do canal Desbravando, que contribuem mensalmente para melhorar a nossa qualidade de vídeos e também do nosso podcast, que acontece toda terça-feira às 7h30 da noite. Certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que nós tenhamos ajudado você mais uma vez aí a concluir seu cartão. A especialidade de cidadania cristã é importante para completar os cartões, certo? Então curte e compartilha aí com seus amigos, com a sua unidade, com o clube, e fala pro pessoal que tem um vídeo novo aqui que vai ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.